Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre o pós-cinismo. Mas o que seria o pós-cinismo? Eu gostaria de explicar isso com mais detalhes. O pós-cinismo seria posterior às várias formas de cinismo que tivemos durante os tempos, porque, de fato, o cinismo é uma instituição sociopsíquica. Mas o que seria o pós-cinismo? Mas, para explicar o que é o pós-cinismo, eu teria que passar pelo cinismo e pelas concepções de cinismo que nós tivemos durante os tempos. E eu tenho sido inspirado por atitudes e comportamentos sociais e políticos que se parecem muito com o cinismo, mas eu penso que eles estão muito mais relacionados ao que eu chamo carinhosamente de pós-cinismo. Mas o que seria o pós-cinismo? Antes de eu explicar o que é o pós-cinismo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o seu like, de fazer o teu comentário e compartilhar o material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe e, acima de tudo, comente. Comente para que o nosso material cresça e apareça nas plataformas do YouTube. Mas é isso aí, vamos dar continuidade então ao nosso tema, o pós-cinismo. O cinismo, a princípio, foi uma atitude filosófica de um homem chamado Diógenes. Ele foi o cínico mais robusto na aparição histórica. E Diógenes convivia com a formalidade da cidade grega sem se envolver diretamente com as suas plataformas. Ou seja, por que Diógenes era um cínico? Porque ele convivia, porém a sua postura diante das formalidades da cidade era de aparente indiferença, ou seja, não uma indiferença direta, mas uma indiferença indireta, uma indiferença crítica, ou seja, uma aparente indiferença devido à sua postura crítica perante a cidade. Porém, Peter Sloterdijk escreve uma obra magnífica chamada Crítica da Razão Cínica, um diálogo provocativo com Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant. E o que foi Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant? Immanuel Kant estava ocupado com o criticismo. O criticismo é uma obra que faz questionamento sobre os limites da razão. Então, Immanuel Kant entende nessa obra que nós abordamos fenômenos, ou seja, aparições, porém, o nômeno, que é a coisa em si, nós não podemos alcançar. Porém, o conhecimento é a construção do sujeito do conhecimento diante dos fenômenos que aparecem à nossa consciência de forma intuitiva, através do tempo e do espaço, criamos as categorias da razão. E, perante isso, Peter Sloterdijk, dialogando com essa obra, cria Crítica da Razão Cínica. Porém, a crítica que ele faz ao cinismo é que a racionalidade da modernidade criou maneiras de se relacionar com a realidade, com o mundo,
onde o cinismo atravessa todas as formas de relações sociais, ou seja, o cinismo ele é uma instituição sociopsíquica que interfere na nossa vida. Então, ao mesmo tempo que criticamos, por exemplo, um exemplo de cinismo, ao mesmo tempo que criticamos a guerra, consumimos os produtos, produto das empresas que se beneficiam com a guerra. Não somos capazes de provocar, ou seja, de sabotar aquilo que é contra, ou seja, somos contra, mas na nossa atitude diária somos a favor. Isso é um cinismo, como Diógenes fazia. Ele convivia com a cidade, mas agia como se a cidade não estivesse ali. Então, no cinismo atual, nós nos comportamos, nós criticamos, nós defendemos algumas plataformas morais e éticas, porém, nos relacionamos exatamente com o ativo daqueles que se beneficiam com essas contradições, a exemplo da guerra. A guerra da Ucrânia agora contra os russos não acaba porque, na realidade, o próprio Lula é uma das poucas grandes autoridades políticas do mundo que está falando contra a guerra, está solicitando para que ela pare, né? Isso o levou a um diálogo, inclusive, com o Papa recentemente. Mas as outras nações, os seus mercados se beneficiam com a guerra. A guerra movimenta toda a economia. A guerra move uma cadeia produtiva muito grande, inclusive de softwares, e a guerra gera crescimento. O PIB da Ucrânia na área de tecnologias tem crescido. Então, olha o cinismo das nossas relações com a realidade. Ao mesmo tempo que criticamos, convivemos, criticamos, mas cinicamente nos relacionamos com as nossas contradições, como se não fôssemos contrários a tais coisas. O cinismo se institucionalizou no mundo moderno, porque as nossas relações sociais são axiomatizadas pelo capital, pelas necessidades do capital, pelas necessidades financeiras, pelas necessidades monetárias, porque tudo é intercambiável pela moeda. Então, se uma guerra gera acúmulo monetário, somos contra ela, mas ao mesmo tempo convivemos com ela. Então, eu estou aqui falando dessas duas fases do cinismo. O cinismo de Diógenes e o cinismo de Peter Sloterdijk. Porém, eu gostaria de falar hoje de algo que estou pensando. Agora é filosofia rosa maçoniana. Eu quero falar do pós-cinismo. Porque no cinismo, o cinismo há uma sutileza para com a contradição. Ou seja, nós nos relacionamos com os fenômenos da guerra, aparentemente sendo contra ela. Mas isso é sutil. Se voltarmos ao passado, a postura de Diógenes era sutil diante da contradição. Ele estava na cidade, mas exercia uma postura crítica para com os seus habitantes. E no cinismo institucionalizado na modernidade, na atualidade, na pós-modernidade ou sociedade líquida, como queiram, nós nos diluímos no cinismo. Mas o cinismo sempre aparece de forma sutil.
Mas no pós-cinismo, nós já não precisamos, em muitos casos, porque evidentemente o pós-cinismo ele é pontual, ele é pontuado de uma maneira muito presente na atualidade. E o que seria o pós-cinismo? É quando eu não preciso mais disfarçar os predicados da contradição. O proprietário do Movement, que agora me fugiu o nome, que financiou a campanha do Trump e vem financiando vários movimentos de extrema direita no mundo. Agora me fugiu o nome, sempre falo sobre ele. Ele disse o seguinte: vamos espalhar na imprensa as nossas merdas. Ou seja, a instrução dele é que a extrema-direita no mundo espalhe as suas merdas. Ou seja, você não precisa ser coerente, tradicionalmente coerente. Joga. É o que eu chamo carinhosamente de mentira nua, porque na mentira e nas sutilezas ou nas sutilezas do cinismo precisamos ser sutis. Mas no pós-cinismo não. Hoje em dia está institucionalizada a mentira nua, que evidentemente em muitas situações perde a legitimidade de acordo com o excesso de explicidade do agente político para com essa contradição. Por exemplo, Jair Bolsonaro, quando esteve no poder, ele agia muito como Steve Bannon. Agora lembrei o nome do dono do movimento, Steve Bannon, que é esse cara que promove a extrema-direita no mundo, financia de uma certa forma. Ele investe, né? Porque ele tem pacote de extrema-direita. Talvez, e penso que sim, sob a égide dessas orientações, Bolsonaro sempre falava coisas absurdas, que não ia cumprir determinações do STF. Então isso é contrário à Constituição. Se voltar contra os poderes da República. Mas ao mesmo tempo ele dizia: eu jogo nas 4 linhas da Constituição. 2 passos à frente, 1 atrás. 2 passos atrás, 1 à frente. 3 passos à frente, 1 atrás. 4 passos à frente, 3 atrás. Ou seja, ele jogava com essa confusão, mas de maneira cínica, não pós-cínica, em mentiras onde a pessoa não precisava sequer disfarçar. E ele e esses movimentos têm institucionalizado, inclusive, a mentira como plataforma política, porque a política, ela não é o reino nem da verdade nem da mentira, ela é um palco onde a aparição do ator político se dá em busca também da glória política. Mas esses movimentos de extrema-direita têm institucionalizado a mentira de fato, e uma mentira nua, uma mentira onde você não precisa sequer disfarçar, né? O cara fala uma coisa, depois ele faz outra sem uma justificativa, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro. O governador falou: vou fazer isso, vou dar o reajuste tal para o funcionalismo, e depois ele simplesmente não cumpre. E nós temos essa contradição hoje.
A realidade, e aí já é uma outra infraestrutura social que há uma infraestrutura social, tecnológica que promove isso. A nossa relação com a realidade é uma relação cada vez mais digital, simbólica. Então, nessa relação simbólica com a realidade, essa maquinaria, ela ocorre digitalmente. Não diretamente ou mais diretamente com as coisas como até a relação analógica. Isso também não deixa de ser uma relação que nós passamos a estabelecer também com a riqueza. A riqueza cada dia mais se concentra na moeda como capital financeiro, como capital de riquezas. Ou seja, cada dia que passa, o capital financeiro do dinheiro que gera dinheiro supera o capital produtivo, que produz coisas, bens e serviços reais. Então temos uma relação com a realidade que é muito mais virtual, menos erótica, onde as nossas relações são simbólicas, e essa maquinaria tecnológica também tem afetado a nossa maneira de nos relacionarmos com as coisas. E através de poucos símbolos entendemos às vezes que compreendemos toda a realidade. Então isso tem sido usado também como capital político dessa mentira nua. Então, como as ideologias têm aparecido ultimamente? Por exemplo, a extrema-direita usou muito isso. Você é de esquerda? Sou. Então você pega a palavra esquerda e começa a criar uma série de termos que simbolizam esses termos. Pedófilo, abusador. Ou seja, você pega a esquerda, o esquerdismo e linka com essas coisas, com pedofilia, com imoralidade, e cria uma seleção de palavras que relacionam quem é de esquerda com isso. E isso cai na rede, vira meme, e a esquerda ou o esquerdista passa a simbolizar essas coisas, mesmo sem que elas tenham mesmo que todos os esquerdistas não tenham uma relação direta com isso. Isso foi muito usado, é muito usado pela extrema-direita, mas não como uma relação de cinismo mas numa relação de pós-cinismo. Eu digo A, depois eu deleto A e falo B. E criamos a disfunção do verbo deletar. O verbo deletar. Eu digito. O que eu digitei é o real. Depois eu deleto. E o que eu deletei não é mais real, e sim a nova coisa que eu digitei. E essa tecnologia tem ocupado também nossa maneira de nos comportarmos. Nos comportamos cada vez de maneira mais maquínica. E essa infraestrutura social, ela promove a aparição, ela financia infraestruturalmente a aparição do pós-cinismo. Porque no cinismo há uma sutilidade, há uma sutileza nas relações com a contradição. No pós-cinismo não. A relação com a contradição é direta. E a contradição pode não ser mais contradição. E em muitos casos ela se torna o normal. Isso foi um investimento muito forte da extrema-direita, do governo Bolsonaro. Ainda estamos sob a égide disso, porque por mais que o Bolsonaro tenha feito um péssimo governo, ele fez um excelente trabalho em prol da extrema-direita. O problema é que ele é muito desastrado, então ele não conseguiu legitimar muitas coisas da extrema-direita, e ainda bem que não conseguiu. E onde nós vivemos, aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, esse cinismo tem aparecido, esse pós-cinismo, melhor dizendo, tem aparecido muito.
através, inclusive, do movimento evangélico que adotou o comportamento de extrema-direita. Há pastores milicianos. Todos sabem que milícia é crime, mas tem pastor miliciano. Em nome de Jesus, os evangélicos que são do amor foram abraçar o Queiroz num determinado momento, homenagear o Queiroz em uma passeata, recebendo-o como se fosse um grande vulto político da ética e da moral. Porque aí eu falo de algo que está mais perto de nós. Essa região, do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, ela é milicianizada, ela foi milicianizada, né? E a coisa é... Esses dias eu vi uma senhora, ela fala que ora todo dia, meia-noite, né? Todo dia ela ora. Esse dia ela falou, inclusive fulano de tal, muito bom, participou da criação das minhas filhas, miliciano. Ou seja, é criminoso, mas no pós-cinismo você não precisa disfarçar o mau-caratismo de alguém mau caráter, criminoso, que você vende como se fosse bom, como se fosse de Jesus. Milícia virou coisa de Jesus. Esse é o pós-cinismo, onde as relações com a contradição não são mais como no cinismo. No cinismo, as relações com a contradição eram sutis, como no cinismo de Diógenes, que é um cínico. Uma pessoa fala uma coisa, você fala, isso aqui, essa parede é branca, eu falo. Alguém fala que ela é verde, eu falo, tá, é verde sim, tá, é verde. Ou seja, eu estou me relacionando com o que a pessoa falou, mas de forma sutil, porque a parede é branca. O pós-cinismo não, o pós-cinismo é uma relação direta com a contradição, onde a relação direta com a contradição tenta dizer que aquilo não é contraditório. O sujeito pega todas as fotos dos satélites da NASA e diz: a Terra é plana. Esse é o pós-cinismo. E a extrema-direita investiu pesadamente no pós-cinismo. Por isso o ataque às universidades, por isso o ataque aos intelectuais, por isso o ataque à cultura, porque a cultura procura uma relação crítica. A universidade procura relações críticas com a realidade, onde a coerência precisa aparecer de forma minimamente tradicional. Mas no pós-cinismo não. No pós-cinismo eu invisto não mais na contradição em si, porque isso seria, inclusive, eu posso investir na contradição, mas colocando um discurso razoável. O pós-cinismo não. O pós-cinismo eu invisto no erro, na contradição, que não mais se torna contradição, porque eu simplesmente digo: a Terra é plana. Esse é o pós-cinismo. Importante nós, professores, nos atentarmos para isso. Porque eu vi professor de educação física recomendar cloroquina. Cloroquina lá do SUS. Eu sei que tu me curas em nome de Jesus. O que é isso? É o pós-cinismo. Jesus precisa de cloroquina, o Jesus deles, né? Precisa de cloroquina para curar. Será que um anjo deu cloroquina para Jesus de ressuscitar? É uma boa pergunta. Então, essa é uma colocação que eu estou fazendo.
sobre algo que eu estava pensando. Comecei a pensar nisso hoje e resolvi colocar para vocês. O pós-cinismo. Ok, galera? Vocês são do coração.